Olha, nós já estamos de volta ao vivo para todo o Brasil. Me dá as imagens do helicóptero da Record, por gentileza. Você vai vendo, sobe para 3 o número de mortos nesse acidente gravíssimo agora na rodovia Fernão Dias, aqui em São Paulo. Eu tenho todos os detalhes. O nosso Renato Lombardi já está por dentro desse caso. Um acidente dramático agora que comove quem passa na região da rodovia Fernão Dias. São imagens ao vivo, 12h25. A Ingrid Gribel, nossa repórter, já está no local, mas antes roda a vinheta de notícia. Roda! Pois bem, nós estamos acompanhando com exclusividade as imagens feitas pelo helicóptero da Record agora, 12h25 em São Paulo. Um caminhão da Prefeitura de São Paulo. É um caminhão que, Lombardi, de lixo? Que transporta entulho? Exatamente. Esse caminhão, segundo as primeiras informações, o motorista desse caminhão da Prefeitura de São Paulo perdeu o controle, bateu num carro que está completamente irreconhecível. Veja aí, essa coisa preta entre o ônibus e o caminhão era o carro. Seria uma caminhonete, pelo jeito, isso? O que parece ser uma caçamba ali, né, Lombardi? Exatamente, a caçamba que a parte de trás seria uma caçamba com plástico aqui coberto, ó. Essa caminhonete foi completamente prensada entre esse caminhão da Prefeitura junto com esse ônibus. Que viação é essa? Santa Cruz. Viação Santa Cruz. Também esse ônibus foi atingido nesse acidente, o carro foi prensado, são 3 mortos. Vamos direto com a repórter Ingrid Gribel, que por telefone nos reporta direto da Fernão Dias, se todas essas vítimas que morreram, se essas 3 pessoas, onde estavam? Sem dúvida, acho que pelo menos 2 nesse carro, não é? Porque é impossível alguém ter sobrevivido dentro desse carro diante da gravidade do acidente. Alguma outra pode ter sido atropelada. Ingrid, você que está no local, quais as informações de momento, por gentileza? Paty, nós falamos ao vivo aqui da rodovia Fernão Dias, no sentido Belo Horizonte, quilômetro 84, onde o Corpo de Bombeiros acaba de confirmar que são 3 mortes. A terceira vítima fatal, portanto, foi confirmada. Um acidente que aconteceu agora há pouco aqui na rodovia, o motorista desse caminhão, na verdade, da Prefeitura de São Paulo, ele invadiu o acostamento. Eu estive dentro da ambulância, conversei com esse funcionário da Prefeitura e ele me disse que pegou no sono, dormiu e por isso acabou invadindo o acostamento. Ele bateu numa caminhonete que ficou prensada e que acabou atingindo um ônibus fretado. Essas 3 vítimas fatais, um é o motorista do ônibus, o ônibus estava parado porque estava quebrado, o outro é o mecânico que fazia o reparo e a terceira vítima fatal é um passageiro que desceu para ver o que estava acontecendo. Todos eles estavam no acostamento no momento em que eles foram atingidos, tanto pelo caminhão como pelo carro. A pessoa que estava no carro era um funcionário dessa aviação. Ele tinha saído há poucos instantes e acabou com ferimentos leves. Ele não está gravemente ferido, conversei com ele disse que foi tudo muito rápido, milésimos de segundo. Está tudo praticamente bloqueado por aqui, apenas algumas pistas, né? O trânsito flui normalmente, mas tem muita gente aqui preocupada com a situação, muitos passageiros que ficaram assustados com esse impacto. O rapaz que estava nessa caminhonete, que é funcionário dessa aviação, que veio para cá para tentar fazer esse reparo, ele disse que se a caminhonete dele não estivesse entre o ônibus e o caminhão, o impacto poderia ter sido maior e mais passageiros poderiam ter morrido. Agora, Ingrid, deixa eu entender o seguinte: quem estava dentro desse carro que a gente está vendo agora com o ferro completamente retorcido sobreviveu? Sim, na verdade, esse funcionário, ele é um funcionário da aviação. Ele tinha saído, tinha puxado o cinto de segurança e estava acompanhando de longe esse reparo, né, esse conserto que era feito no ônibus ali na parte traseira. E aí ele conseguiu ver tudo, mas foi atingido levemente, ele não está gravemente ferido. Nesse momento ele conversa com os policiais, presta depoimento para contar tudo o que ele viu. Dentro de uma das ambulâncias está o motorista do caminhão da Prefeitura. Ele transportava entulho. Ele disse que teve uma noite muito difícil, que ele tem um filho pequeno e que ficou muito sonolento durante essa viagem. Acabou pegando no sono e quando ele se deu conta, o acidente já tinha acontecido. Meu Deus, que tragédia. Então o motorista assumiu ter dormido ao volante, o que provocou esse acidente. Agora, outra coisa que eu quero entender é o seguinte: um passageiro desse ônibus, ele tinha descido para acompanhar o reparo, é isso? E foi pego em cheio pela batida.
Exatamente, o nome ainda não foi divulgado, né? Claro, pelo Corpo de Bombeiros. As famílias ainda vão ser notificadas oficialmente. O que é feito nesse momento, além da remoção dos postos que ainda estão aqui no local, é essa coleta de informações para saber como tudo isso aconteceu. Só mais tarde é que os veículos serão removidos, liberando parte das pistas aqui da rodovia Fernão Dias. Os depoimentos mais importantes são tomados nesse momento. O motorista do caminhão da prefeitura, que está consciente, eu vi que ele está só com ferimento na boca e ferimentos leves nas mãos, e também o rapaz, né, o senhor que estava dentro dessa caminhonete, que está totalmente retorcida. Ele deixou o carro ali estacionado atrás do ônibus e sobreviveu por sorte. Pois é, então é o passageiro do ônibus, o motorista e o mecânico que morreram nessa tragédia. O motorista assumiu ter dormido. O que chama atenção também é que o motorista desse carro, que ficou completamente destruído, se salvou por um milagre. Completamente. Questão de minutos, ou instantes ali de ter saído do carro. Ele saiu do carro e ele também devia estar no lado oposto, porque também ele poderia ter sido atropelado. Assim como o motorista do ônibus. O motorista do ônibus, um passageiro do ônibus e o mecânico, eles foram atropelados. Agora, é uma irresponsabilidade desse motorista, não é? Trabalhou à noite, para o ônibus, para o caminhão e pronto, vai embora agora. Porque o ônibus está certo, porque o ônibus estacionou onde? À margem da rodovia, num lugar exatamente certo, longe um pouco da pista, não da pista expressa, da pista normal, não é isso? E tem um outro atropelamento, desta vez eu vou voltar daqui a pouco com novas informações direto da Fernão Dias. Desta vez é um atropelamento na rodovia Presidente Dutra, altura de Guarulhos. 2 pessoas morreram, outras 2 ficaram feridas. O primeiro caso é de uma mulher que foi atropelada 2 vezes por 2 carros diferentes. O repórter Maurílio Goldner está ao vivo e tem novas informações. Ô Maurílio, conta pra gente esses 2 casos que são assustadores também de violência no trânsito. Boa tarde. É verdade, Bate. Boa tarde para você, aos nossos amigos do Balanço Geral. A vítima desse primeiro caso estava com uma amiga numa moto. O pneu da moto estourou e as 2 caíram. Só que não foi um ferimento grave, elas ficaram levemente feridas. Aí a Cíntia de Araújo, de 25 anos, decidiu voltar até a pista para pegar a moto quando foi atropelada por um carro. O motorista parou, prestou socorro, só que quando ele estava prestando socorro, os 2 foram atropelados por um segundo veículo. E o motorista desse segundo veículo não parou, fugiu sem prestar socorro. O outro caso aconteceu a 8 quilômetros dali. Um homem de 41 anos voltava para casa caminhando pelo acostamento e também foi atropelado. Nesse caso, o motorista também fugiu. A gente preparou reportagens sobre esses 2 casos e daqui a pouco você acompanha a reportagem completa ao vivo aqui no Balanço Geral. Obrigado, Maurílio. A polícia procura agora pelos suspeitos de atacar e matar um homem de 29 anos no centro de São Paulo. Segundo a esposa, ele percebeu que o celular dele tinha sido levado por bandidos. E logo depois foi atacado por vendedores ambulantes da região. Veja os detalhes na reportagem. O olhar perdido durante o velório é da namorada de apenas 26 anos, que é amparada por familiares da vítima. Sem qualquer chance de defesa, Leandro Roberto Amaral, de 29 anos, levou um golpe de faca fatal no centro de São Paulo. Com 1 ano de relacionamento, o casal pretendia ter filhos em breve. Agora, eu não tenho mais ele comigo. Eu não acreditei quando o médico me disse que ele estava morto. Juliana atrás, mais ou menos onde ele sentiu que tinham mexido no bolso dele. Eu peguei meu celular para ligar e ficamos procurando um cara que estava vendendo celular lá. Achou que a gente estava acusando ele, que a gente estava olhando na direção dele e acusando que ele que tinha roubado o celular. Os suspeitos seriam ambulantes que trabalham na região. E o Leandro, ele deve ter feito algum movimento brusco. E aí o cara que estava do lado dele, que eu nem tinha visto, enfiou a faca na barriga dele e puxou. Eu só vi quando tirou. E o Leandro cambaleando pra rua. Eu fui atrás dele para ele não ser atropelado. Foi nesta conhecida Rua do Brás, Maria Marculina, que Leandro foi atingido por volta das 2 horas da tarde. Com todas as lojas abertas, era um período de intensa movimentação de pessoas. Segundo a namorada da vítima, os 2 homens envolvidos no crime desapareceram na multidão.
depois de atingir Leandro. A Polícia Civil já esteve no local em busca de imagens que ajudem nas investigações. Segundo testemunhas, um dos suspeitos tem uma cicatriz no pescoço. Por enquanto, a única informação sobre os envolvidos que ainda não foram identificados. O pequeno ferimento na barriga de Leandro causou uma hemorragia interna, que o levou à morte antes da chegada ao hospital. A vítima foi enterrada neste final de semana no cemitério público da Vila Alpina. Ele estava desempregado no momento, né, mas pretendia voltar cheio de sonhos, pretendia voltar à faculdade dele de recursos humanos. Faz um ano que ele está com um relacionamento, aí pretendia casar. Eu queria justiça, queria que puxassem as imagens para tentar achar quem foi esse cara que fez isso com meu irmão. Eles tiraram a vida de uma pessoa inocente e boa. Pai de família, tinha uma filha de 6 anos. 2 crianças foram atingidas por um teto que desabou no bairro de Peru, zona norte de São Paulo. Elas brincavam num terreno desocupado. Veja os detalhes. No local só sobraram os destroços. Algumas peças de roupas das vítimas ficaram em cima da caixa d'água. 5 crianças brincavam nesta casa abandonada quando parte do teto desmoronou. Vinícius Lima, de 13 anos, morreu. Carolina Pedroso, de 14, está internada em estado grave. É muito triste. Segundo os moradores, as crianças costumavam brincar neste terreno. Por volta da 1 da tarde, elas estavam sentadas exatamente aqui, quando parte da casa desmoronou. Algumas até conseguiram escapar, mas Vinícius e uma outra menina de 14 anos ficaram presos debaixo desta laje. As crianças, desesperadas, correram para pedir ajuda. A menina foi lá chamar a gente. Aí ela me gritou, ela me conhece, a menininha, gritou: Inês, corre que caiu a laje em cima da Carol. Aí a gente veio ver, como eu estava sozinha e eles de criança, aí eu corri para chamar a mãe do menino, né? Vinícius chegou a ser socorrido, mas morreu assim que deu entrada no hospital. O terreno fica no bairro Sítio Botuquara, na zona norte de São Paulo. O local, que já foi invadido por moradores, foi desocupado há cerca de 1 ano. O acesso é difícil. Mesmo assim, muitas crianças, principalmente nas férias, brincam de empinar pipa no terreno. Outras casas já haviam desmoronado, mas sem vítimas. Peritos estiveram no terreno. Segundo eles, a casa não tinha coluna para sustentá-la, o que pode ter ocasionado o desmoronamento. A polícia militar preservou o local. Vinícius estava na 6ª série do ensino fundamental. Morava no bairro com a família desde que nasceu. Morreu na mesma semana em que perdeu o avô. Criminosos encapuzados invadem casa de aposentada no interior de São Paulo. Durante a ação, a mulher foi agredida e amarrada pelos bandidos. Quando o relógio marca 12h38, é hora de girar os repórteres da Record por São Paulo. 2 criminosos encapuzados invadiram a casa da aposentada de 75 anos depois de pular o muro de um imóvel abandonado. Eles arrombaram a porta da cozinha e renderam a idosa, que reagiu ao assalto. Durante a ação, ela foi agredida e amarrada pela dupla, que conseguiu fugir, levando 2 TVs de plasma. A polícia foi chamada, fez buscas na região, mas não conseguiram localizar os suspeitos. Essa é a 2ª vez em menos de 4 meses que a casa da idosa é atacada por ladrões. Até agora, ninguém foi preso. De Franca, Márcia Maria. Um homem de 33 anos e um adolescente de 17 foram detidos, suspeitos de assaltar uma agência dos Correios em Veracruz, na região de Marília. Segundo a polícia, 3 bandidos invadiram o estabelecimento, ameaçaram funcionários com uma arma e fugiram, levando R$4 mil. A PM fez buscas pela região. Em um município vizinho, encontrou os 3 suspeitos dentro de um veículo. Um deles conseguiu fugir. Os policiais recuperaram um revólver calibre 38 e R$300 em dinheiro. De Bauru, Vanessa Guiar.
5 pessoas foram presas enquanto tentavam furtar um banco em Araçatuba, interior do estado. O grupo, composto por 4 homens e uma mulher, estava dividido. Alguns ficaram dentro da agência e os demais davam cobertura quando foram surpreendidos com a chegada da equipe da Força Tática. Eles estavam com maçarico e algumas ferramentas usadas para explodir os caixas eletrônicos. Celulares, um carro e uma motocicleta também foram apreendidos. Das 5 pessoas, 4 são homens e foram levados para a cadeia de Penápolis. Uma mulher foi presa e foi encaminhada para a cadeia de Lavínia. De São José do Rio Preto, Robson Rissi. Ô, minha gente, o atual campeão olímpico Arthur Zanetti disputa daqui a pouco uma medalha de ouro nas argolas, viu? Tudo a partir das 2 horas da tarde com o nosso Gotino aqui na Record. 2 horas, hein? O balanço hoje vai até as 2 horas e você acompanha as emoções da disputa pela medalha. Não perca. Mais presos envolvidos no esquema de fraude do bilhete único. A quadrilha usa um programa de computador para carregar bilhetes de ônibus sem que ninguém perceba. A falsificação impressionou até a polícia, veja só. A placa com a logomarca do bilhete único de São Paulo é igualzinha à usada pela prefeitura. A diferença é que o aparelho daqui desvia o dinheiro da recarga dos bilhetes para a conta dos bandidos. Um prejuízo diário que preocupa a Secretaria de Transportes, valor que recheava o bolso dos golpistas. Uma média de 3 a 5 mil reais por ponto é obtido de lucro, porque essa recarga ela é feita, o cartão ele passa a ter condições de uso dentro dos coletivos e nos trens. Porém, a companhia, a SP Trans, ela é lesada com isso e o dinheiro fica para os criminosos. O bilhete único é um benefício oferecido aos usuários do transporte público de São Paulo. Ao comprar mais passagens, o passageiro tem desconto e assim diminui os custos no final do mês. Mas o que era para ser uma vantagem apenas para quem depende do transporte, acabou fraudado por uma quadrilha. Segundo a Polícia Civil, os bandidos usam um programa de computador que consegue abastecer o cartão e o passageiro nem percebe a fraude. O Departamento Estadual de Investigações Criminais acredita que existam outros 100 pontos de recarga de cartões ilegais como este em São Paulo. O DEIC já conseguiu localizar 6 deles. E as pessoas envolvidas no esquema foram presas em flagrante. Foi o que aconteceu com o dono do bar na zona leste de São Paulo, onde o esquema funcionava. O comerciante Nilson Dantas, de 49 anos, não tinha passagem pela polícia. Além dele, Renan Ramos da Silva, de 28 anos, também foi preso. Ele é apontado como operador do esquema neste ponto descoberto pela polícia. A investigação ainda não terminou. Nós temos certeza que vamos chegar ainda no mentor disso, na pessoa que elaborou esse software.